Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, hoje, apesar de ter o São Paulo na copinha, o mercado da bola não para. E eu quero falar com vocês das últimas atualizações do São Paulo Futebol Clube, porque não só temos uma questão aí que o Júlio Casares ele quebra o silêncio e fala coisas assim estarrecedoras, no bom sentido, a respeito de Evangelos Marinax e a parceria que o São Paulo tem feito, como também nós temos uma questão de lateral direito, que não chegou ainda, a questão do Wendel, lateral esquerdo, que está para ser liberado pelo Porto, e agora surge o nome de Antony e também Paulo Henrique Ganso. Eu quero falar especialmente hoje sobre as contratações do São Paulo, sobre o mercado da bola. Então você que olha nos meus olhos aqui agora e gosta de mercado da bola, você que gosta do São Paulo, chega nesse like aí, chega no likeão e vem comigo para nós fazermos um vídeo muito top aqui. E aí você vai comentando, mas se inscreva aqui no canal também. Eu sou o Juba e eu quero que você se inscreva, fique comigo, faça parte desse time que só cresce. Já somos em 136 mil familiares aqui e tamo junto, hein? Vamos lá? Começando então, eu já quero começar pelo Antony, sem assim nenhum tipo de demora. O Antony foi colocado no mercado e as últimas notícias que chegam lá de Manchester, o time âncora, o time pior do mundo, o pior time do mundo, eles liberaram o Antony e colocaram o cara sucateado no mercado. Quando eu digo sucateado, eu quero dizer sim, ele está barato, sim, eles vão vender, sim, eles aceitam emprestar, sim, o cara foi criticado publicamente por aqueles ridículos da história do Manchester. Sabe os ridículos? Tipo Scholes, Ferdinand, os ridículos que levaram esse time pro buraco. Hoje é um time que ele só cai nas tabelas. Ele é um time que não importa se o cara é o Di Maria, se o cara é o Ibrahimovic, se o cara é o Martial, o novo Henry, se o cara é o Varane, se o cara é o Casemiro, se o cara é o Tevez, o cara pode ser o Cristiano Ronaldo. Ele não consegue dar certo nesse time patético, esse time horroroso. E o Ten Hag lá, o Erik Ten Hag, o técnico que segurava o Antony pelo fio do bigode, o técnico que conseguia segurar o Antony, ele não consegue mais. Foram tantas críticas internas, levando o nome do Antony pro buraco, que a realidade hoje é o Antony fazendo jogadas ridículas, jogadas assim horrorosas, não toca a bola pros companheiros e ele claramente tá dando um recado. Me criticaram, acabaram comigo, mas aqui em mim não manda ninguém. O Antony era uma figura um pouco intragável em alguns momentos, né? Lembra do Pablo Felipe, aquele Pablo também, aquele jogador pior, talvez a pior contratação da história do São Paulo. O Pablo um dia, o Antony era molecão da base, tinha acabado de entrar, o Pablo chega, o Antony chuta uma bola pro gol que não tocou pro Pablo sem goleiro, o Pablo reclama com o Antony. Mas uma coisa é você reclamar com os carinhas da base do São Paulo mais soft, aqueles mais leves, né? Outra coisa é chegar pro Antony e criticar o Antony. Aí o bicho pegou. O Antony chegou pro Pablo e falou, vai catar coquinho na esquina. Mandou mesmo. E o Pablo ficou com aquela cara de bobo, de bolacha que normalmente ele tem. E o Antony não é flor que se cheire mesmo. Agora, o cara no mercado, pra ser emprestado pra qualquer Betis, qualquer Sevilha, qualquer timeco aí da Espanha, o São Paulo tem a obrigação de conseguir fundos, conseguir que o Júlio Casares fale com o marketing, crie um plano com o parceiro, com o patrocinador e tragam o Antony pro São Paulo. O percalço que tem aí é o salário, porque o passe os caras emprestam. O percalço do salário, que é mais ou menos o que o Oscar ganha, você imagina comigo aí, olha nos meus olhos aqui agora. O Oscar ele custa assim o salário impagável de 2 milhões de reais. Pra parceira do São Paulo, acho que a Superbet, né, paga 1 milhão por mês e o São Paulo paga outro 1 milhão por mês. Então 1 milhão pro Oscar hoje é um salário abaixo da média do que o Corinthians e o Palmeiras pagam pra um bando de jogador quadrado que tem por aí. O Flamengo então nem se fala, deve ter moleque da base do Flamengo já ganhando 1 milhão. Então eu estou afirmando pra vocês, é possível total trazer o Antony pro tricolor agora, só que tem que ter boa vontade, tem que chegar pro patrocinador e falar, paga metade,
E aí nós vamos trazer o Antony e fazer um marketing histórico na vida do São Paulo e também colocar esse patrocinador nosso aí para trabalhar um pouquinho. Vamos pensar aí, o Palmeiras ele saiu da Crefisa e ele paga pro Abel Ferreira acho que uns 3 milhões por mês. Ele saiu da Crefisa e tem agora uma casa de aposta pagando até mais do que a Crefisa pagava pro Palmeiras. Isso é uma demonstração clara de grandeza. E o São Paulo ganha da parceira muito menos do que a própria empresa paga para outros clubes. Então o São Paulo ficou um time sem moral no mercado. Então trazer o Antony para colocar com Oscar e Lucas é você dar um claro recado pro mundo. O São Paulo saiu da sombra, o São Paulo acordou, o São Paulo não tá mais no ostracismo ridículo que caras como Carlos Miguel Aidar, Leco e o próprio Casares colocaram São Paulo. O São Paulo volta para um patamar perfeito, um patamar excelente, um patamar de onde ele nunca deveria ter saído. E outro percalço é o Zubeldia ter que engolir a seco que o Luciano vai ter que virar banco. O que para muitos é uma solução e não um problema, né? E para mim também é uma solução. Então trazer o Antony, que está jogado no mercado, jogado no mundo, não é para nós aqui ignorarmos e dizermos, não, o São Paulo não tem grana. Não nós. Nós não podemos ignorar esse fato. Antony tem que ser nosso agora. E não é com o dinheiro do São Paulo, que pode até ficar afirmando para alguns aí que não tem dinheiro. Mas o São Paulo tem dinheiro. O São Paulo consegue comprar Juan Tressol de Marcos Antônio e gastando mais de 50 milhões. Isso também é fato. Então temos sim que contratar Antony agora. É ou não é? Gente, o Wendel tá a um passo mesmo de tá uma unha de ser liberado pelo Porto, que de fato não quer mais arcar com o salário dele. Vi uma nova matéria colocando que a cada segundo que passa ele está mais próximo de fechar com o São Paulo neste começo de ano e não apenas o pré-contrato para chegar no tricolor nesse meio do ano aqui. É sim a ideia do São Paulo ter o Wendel agora para jogar no lugar que seria do Enzo Dias, né? Nesse começo de temporada. Hoje o São Paulo começa um jogo teste, aí um jogo treino, que deve ter o Moreira na esquerda, talvez tenha o Sabino em algum momento na esquerda, mas o plano é colocar o Enzo Dias já no Campeonato Paulista. Ele não bidou ainda, vai estar no bid logo logo, e aí sim Enzo Dias entra para jogar. Agora, o que tem acontecido com o São Paulo? São Paulo liberando o Wendel lá com o Porto, ele tem uma seleção montada. Fica faltando ainda a contratação de lateral direito e um outro meia que viria para ali ser o cara que vai jogar, talvez com uma idade até um pouco mais avançada, no lugar do Oscar, do Luciano, quando o Oscar não estiver, ou quando o Luciano acabar essa predileção, esse amor todo por ele que o Zubeldia tem. Então agora, o que nós temos para hoje? Lateral direito, o Lucas Rosa, o São Paulo tem tentado contratar. A informação que eu tenho é que o Valladolid ele libera por 9 milhões e 300, mas ele não libera parcelado, o São Paulo teria que pagar à vista, e isso para o São Paulo tem sido uma dificuldade. E aí eu olho na cara do Júlio Casares aqui, bem nos olhos. Júlio Casares, olhando no seu olho aqui agora. Você que é um presidente que costuma fazer elogios quando merece e críticas quando merece, aqui a crítica ela é das mais duras que eu posso tecer a você. É com vergonha, é com escárnio, é com palavras do mais profundo desprezo. Se for verdade que o São Paulo não tem 9 milhões para pagar no lateral que joga na Espanha, que poderia chegar no São Paulo e brigar vaga na seleção brasileira. É com profundo escárnio que eu falo isso. Se você de fato levou o São Paulo a não conseguir 9 milhões para contratar um lateral direito titular para o São Paulo, é com nojo que eu falo de você. Porque é o seguinte, não precisa ter o dinheiro do Palmeiras e Flamengo, mas não pode nosso rival gastar 400 milhões em contratação e nós não termos 9. Porque é só no cambalacho. O Lucas é por amor à camisa. O Oscar voltou também por amor à camisa. Para se redimir com a torcida. Sei lá o que convenceu o Oscar a vir. Eu sei que ele custou quase nada. Vai custar o salário. Eu sei que o São Paulo trouxe caras como Alan Franco de uma moeda barata, Pablo Maia e Alisson de maneira gratuita. Sim, sim. O time do São Paulo que joga, Caleri volta por amor à camisa, apesar do salário. Então, quando olha nos meus olhos aqui e fala, não temos 9 para pagar um lateral, seria normal
se os nossos rivais diretos não estivessem com Memphis Depay, Luis Soares, quem mais aí? O Flamengo não precisa nem falar, o Cruzeiro não precisa nem falar. 9 milhões não. Diga que não tem 100, 150 para trazer o Pedro do Flamengo e nós aceitamos. Não temos 150, não vamos trazer o Pedro. É aceitável, concordo. Arrume o caixa, mas não fale na nossa cara que não tem 9 milhões pro Lucas Rosa, sendo que o Belmonte fala nos canais que ele vai por aí que vai conseguir comprar sim o Juan Tressoldi de 26 e que não vai entrar no caixa agora, que o fluxo é pro ano que vem. Vai se lascar então! Não existe, não aceitamos. 9 milhões não. No lateral titular, não aceitamos. Não dá mais. Isso não vai ser aceitável. Meus amigos, é o seguinte, Paulo Henrique Ganso, um dos pivôs dos vídeos deste canal aqui, não por mim, tá? Eu acho interessante o assunto Ganso, acho, mas vocês acham ainda mais, porque sempre que Ganso pingou aí que poderia voltar pro São Paulo, eu sei o que aconteceu aqui neste canal. E agora, a notícia de hoje mesmo, é que o Ganso recusa a proposta de renovação contratual com o Fluminense. E aí alguns caras já chegaram para mim, Gilbão, e o Ganso no São Paulo? O que nós temos hoje é, São Paulo vai negar qualquer tipo de interesse, óbvio que vai negar qualquer tipo de interesse, mas o Ganso, ele poderia, assim como Oscar, Lucas Moura, Hernanes, Kaká, Lugano, caramba, Caleri, voltar pro São Paulo. O Ganso hoje ele não tem nada com o São Paulo, não tem mesmo, mas o São Paulo tem um buraco naquela meia. Qual que é o buraco? Galopo já está no River Plate. Nestor e Michel Araújo já estão no Bahia. E aí nós temos um Rodriguinho que não é realidade para ninguém. O Martim Benítez é reserva do América Mineiro, né? Se é que você me entende. E o nosso meia hoje, que é o Oscar, cracaço, talvez Luciano, um ótimo atacante quando tá 10 quilos mais magro, eu acho que nós não temos meia reserva. O Oscar que jogava lá, vou chutar, chute, a metade dos jogos na China, não vai ter pulmão aos 33 anos para jogar 80 jogos aqui no ano. Claro que não, nem pode. Na hora de rodar o elenco, ou durante os próprios jogos, ou até mesmo tirar o Luciano do time para pensar em colocar um Oscar, Lucas, Ganso e Caleri, Lucas Moura atacante com o Caleri, Oscar e Ganso, e aí, você gostaria da ideia ou não? Eu fico me pensando, por que o Ganso quer sair do Fluminense ou não aceita a renovação? Talvez pelo projeto, que quase caíram ano passado. O Fluminense, diante do Flamengo, diante do Vasco, do Botafogo, ele virou um ventinho, né? Enquanto tem uns furacões por aí, uns tornados, uns ciclones, o Fluminense ele é um assoprinho, né? No Rio de Janeiro. Quando você traz para o cenário nacional e você vê o Inter e o Grêmio, você vê aí o Bahia do Grupo City, você vê o São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Fluminense ele vira um ventinho menor ainda. Então um cara igual o Ganso, que deve sim ter proposta de uns 10 times da Série A, é lógico que ele pode escolher. Ele fica no banco direto no Fluminense, direto e reto. Então, talvez tenha chegado o momento do Ganso ter um projeto de volta ao São Paulo, de volta ao próprio Santos. E eu, honestamente, se o Ganso chega no São Paulo hoje, aos 35 anos, pro lugar do Oscar, eu não ia gostar não. Agora, vindo junto com o Oscar, junto com o Lucas Moura, pro Caleri voltar a ser aquele tanque de guerra que ele era fazendo os gols do tricolor, aí eu gosto. Aí eu adoro. Aí eu sou fã sim. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, ó, deixa o like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!